todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que nós estamos unidos aqui. Vamos então nos entregar a esse momento. Vamos cerrar os nossos olhos, quem desejar, e vamos nesse momento nos conectarmos com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com a Mãe Maria. Vamos nos conectar com toda a espiritualidade que vem em nosso auxílio, com toda a espiritualidade que trabalha nessa casa. Vamos nos conectar com o nosso anjo guardião, aquele que nos acompanha todos os dias, que nós muitas vezes nem nos lembramos dele. Aquele que é o primeiro que está conosco para nos amparar e nos socorrer. Que nesse momento nós nos conectemos com nós mesmos, com os nossos sentimentos mais puros, com os nossos desejos mais puros. Vamos rogar nesse momento que a espiritualidade trabalhe em nós tudo aquilo que é necessário em cada um de nós. Cada um de nós é único e a espiritualidade tem um tratamento único para cada um de nós. Para as nossas dores, para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos, para as nossas tristezas. Que eles tratem tudo que precisa ser tratado. Que as células do nosso corpo sejam renovadas nesses instantes enquanto estamos aqui. Que sejam operadas as curas necessárias para os nossos males físicos, para os nossos males espirituais. Que nós saiamos daqui com os nossos corações limpos, com os nossos corações desejosos de uma vida cheia de coisas boas. Sê conosco, Jesus, nesses instantes em que nós estamos entregues a Ti. E opera em nós tudo aquilo que é necessário para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, o tema do nosso estudo de hoje, as parábolas de Jesus e o reino dos céus. Hoje eu não vou conseguir falar muito alto porque eu estou meio com um problema na garganta, mas enfim, nós vamos falar das parábolas de Jesus e o reino dos céus. O tema está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Curiosamente, a termo de curiosidade, os 4 evangelhos apresentam 40 parábolas. E dessas 40 parábolas, 28 estão no Evangelho de Lucas. E as 7 que nós vamos estudar hoje estão todas no Evangelho de Mateus. E elas vêm uma em seguida da outra. E para quem lembra da última palestra que eu dei, que foi sobre as bem-aventuranças, que também era do capítulo 5 de Mateus, a primeira fala de Jesus, a primeira fala pública de Jesus, quando ele foi dar o sermão da montanha, né? Então, quando ele abre a boca para falar para o grande público a primeira vez, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembram? Então, nesse momento, Jesus traz um novo conceito, que é o conceito do reino dos céus, que até então não existia esse conceito do reino dos céus. O Velho Testamento não tem nenhuma menção ao reino dos céus. E aí as pessoas não entenderam muito o que era esse reino dos céus. As pessoas acharam que esse reino dos céus era um lugar geográfico, um lugar bem perto de Deus, onde Deus habitava. E nós demoramos milênios e nós ainda não entendemos direito o que é esse reino dos céus, né? Então, quando Jesus surge essa primeira frase, esse conceito que não existia, né? E aí vem então, Jesus vem explicar para aquele povo lá o que é esse reino dos céus. E aí, então, o capítulo 5 é o capítulo das bem-aventuranças, e aí passam várias histórias, e vem o capítulo 13, que é onde começa o capítulo com as parábolas, onde ele vai de novo, novamente, explicar para o povo
o que era o reino dos céus, tentar explicar o que era o reino dos céus. E aí então, na primeira das parábolas, que é chamada a parábola do semeador, que é uma parábola que todo mundo conhece, né? Que quando eu era criança lá na igreja católica já ouvia, casei, tive filhos, vim para o espiritismo e a gente continua ouvindo a parábola do semeador, né? E a gente não para estudar ela a fundo ou para entender ela a fundo, né? Então, é a parábola do semeador, é a mais longa das parábolas, é a que abre o capítulo. E aí depois nós vamos abordar as outras 6 mais rapidinho, assim, mais resumidamente, que são historinhas curtinhas. E todas essas 7, que são chamadas das 7 parábolas do reino, elas tratam da mesma coisa, do reino dos céus. E aí a gente começa a pensar, o que tem a parábola do semeador a ver com o reino dos céus, né? Parece que de início nada, né? Essa parábola então diz: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Nessa primeira frase já tem 2 informações, que é o semeador. Não é um semeador, é o semeador. Só existe um, que é Deus, aquele que manda suas sementes a todas as almas. Porque assim como o sol, ele nasce para os bons e nasce para os maus, a semente também tem que chegar para todos. E aí então, a outra parte que fala é eis que o semeador saiu a semear. Qual é a função do semeador? Semear, né? Qual é a nossa função na vida? Nós estamos cumprindo com a nossa função na vida? A função do semeador naquele momento era semear. Então que a gente aprenda com o semeador a cumprir as nossas funções na vida. Se eu sou pai, que eu seja pai. Se eu sou mãe, que eu seja mãe. Se eu sou filho, que eu seja filho. Se eu sou médico, pai e professor, que eu seja médico, pai e professor. Que eu consiga cumprir todas as funções, tantas quantas eu abraço aqui na terra. Mas que eu faça bem feito. Porque a missão cumprida, a função cumprida, é a grande alegria do Espírito do outro lado. E o que são as sementes? As sementes são as verdades espirituais que Deus nos manda. As sementes são os convites que Deus nos faz para a gente ser melhor, para a gente ir se melhorando pouco a pouco, para a gente ajudar o próximo, para a gente amar a Deus. O semeador só tem um, é Deus, que naquela altura estava representado pelo Cristo, né? E cada um de nós deve cumprir o nosso papel. Então, observando o início dessa primeira parábola, ele fala: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte das sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. O que é a beira do caminho? É aquele lugar que todo mundo passa, né? Aquele lugar que vai e vem, pisoteia, pisa e passa. É aquele lugar que fica duro, aquela terra que fica endurecida, que fica seca, que às vezes fica rachada, que nada brota ali, que às vezes nem a água não penetra direito. Esse é a beira do caminho. E espiritualmente falando, botando essa beira de caminho, comparando conosco, o que é os beiras de caminho? São os que ainda têm o coração endurecido. São aqueles que ainda não foram tocados pelo bem. São aqueles que não querem receber as verdades espirituais. O semeador joga a semente para os beiras de caminho também, mas eles têm ainda o coração tão duro que a semente chega ali, fica ali, e vem as aves do céu, que é o quê? Que é representado pelo mal, né? Eles não dão nem bola para aquela semente. O mal chega e eles agem no mal. Eles não estão ainda preparados para receber as verdades. Mas Deus joga a semente para todos os seus filhos. O semeador tem o papel de levar a semente para todos, né? Então, simbolicamente, os beiras de caminho são as pessoas duras de coração. Que acho que aqui já não tem mais ninguém que é beira de caminho, né? Se nós já saímos de casa hoje, com esse frio, a gente não é mais beira de caminho.
a gente já recebeu um pouquinho da semente. A parábola, porém, traz um segundo terreno, que fala de um terreno pedregoso. Eis que parte das... O evangelista fala, e parte das sementes caíram em solo pedregoso, e logo nasceu, mas veio o sol e as secou. O que é um solo pedregoso? É o calçamento que a gente tem aqui na rua, não precisa ir longe, né? Está cheio de pedra ali, os paralelepípedos, os blocos de pedra, e nos vãozinhos tem um pouquinho de terra. Ali no meio-fio tem um pouquinho de terra. A semente cai ali, a semente nasce. Só que ela nasce pequenininha, fraquinha, com a raizinha dela pequena, na beirinha ali, né? Nada de profundo, só superficial ali. Essa é a semente que cai no pedregal. E muitas vezes o nosso coração ainda é um pouco pedregal. Nós temos as nossas frestinhas de terra boa, onde pode nascer a semente. Mas nós temos ainda muita pedra no coração da gente, né? Espiritualmente falando. Então, qual a leitura espiritual que a gente pode fazer para isso, por exemplo? Dando um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que nos pede perdão, e aí a gente já tem a sementinha do bem dentro da gente, e a gente pensa assim, eu vou perdoar, né? Ou então alguém que nos pede ajuda, alguém que a gente nem conhece, muitas vezes nos pede um auxílio, e a gente pensa assim, eu vou ajudar. Mas aí vem qualquer coisa de fora, assim, e aí ou a pessoa faz alguma coisa, e eu digo assim, não, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar, não quero perdoar. Né? Ou mesmo assim, muitas vezes, é tão raso aquilo, que além de não perdoar, ainda quer se vingar, né? Então, assim, a pessoa agasalha a ideia de perdoar, agasalha a ideia de ajudar, mas qualquer coisa que venha de fora, diga assim, mas aquele lá não precisa que você leve uma cesta básica, ele trabalha. Ele trabalha, mas talvez o que ele ganha não dá para sustentar a família até o fim do mês e realmente ele precisa de uma cesta básica. E muitas vezes a gente não doa por essa visão. Então a gente já foi tocado pelo bem, mas esse toque do bem em nós ainda é muito pequenininho, é muito superficial. E aí a gente age meio como solo pedregoso, né? Com a semente pequenininha ali, que vem o sol e queima. E o que é o sol nessa representação? O sol é o mal que nos acontece muitas vezes. É o calor do sofrimento. É a queimadura da dor. É a experimentação da prova. Porque muitas vezes nós estamos voltados para fazer o bem. Nós estamos querendo despertar o bem em nós, despertar o melhor em nós. E aí o que acontece? Acontece alguma coisa na nossa vida. Uma perda, acontece muitas vezes um processo de luto, às vezes uma perda financeira. E muitas pessoas se revoltam com Deus nessas horas. Porque Deus me abandonou, porque Deus esqueceu de mim, porque comigo, o outro pode acontecer, mas comigo não, né? Por que comigo? Não é assim. Né? Pode acontecer comigo também. E é isso que vem nesse solo nosso pedregoso, que gerou uma pequena sementinha ali, mas se chega a qualquer adversidade, a gente já abandona tudo. A gente já se revolta e não quer mais saber das verdades espirituais. E aí então, vem um terceiro tipo de terreno. E outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. Vejam então que a terra não era ruim. Já não tinha pedra. Já era, acho que tipo o nosso coração, assim, né? Mais ou menos. Mas os espinhos sufocaram-na. O que são os espinhos? Os espinhos são todos os que vivem junto conosco. São os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Que muitas vezes a gente está com a nossa sementinha crescendo ali, com uma raiz bonita no nosso coração. A gente está confiando em Deus, confiando na espiritualidade, está fazendo a nossa parte. Mas aí a gente começa a vir na casa espírita toda quarta-feira, né, ou todo sábado.
Aí já vem um amigo e critica, mas agora nunca veio aqui, não sabe nem o que é aqui. O amigo vem e diz, mas agora está lidando com aquilo lá, né? Já apaga o nosso desejo de vir para a casa espírita. Ou então, vamos dizer, voltando na mesma linha do perdão ali, muitas vezes um casal que se briga, está se reconciliando, né? Entre eles, estão conversando, estão tentando se perdoar, e alguém da família chega e diz assim, não vai ficar com aquele sem vergonha lá de novo, não vai voltar com a fulaninha, não vai perdoar, o que ele fez não tem perdão. E aí os espinhos sufocam o nosso desejo, sufocam a nossa plantinha nossa plantinha do bem ali, a plantinha das verdades espirituais que estava nascendo em nós. Ou eu quero ajudar um amigo, eu quero ajudar uma pessoa que está em necessidade, e chega um amigo e diz assim, mas para que tu vai ajudar essa pessoa se a própria pessoa não se ajuda? Ela dá outra espetada em nós e desmancha a nossa vontade de novo. Então, gente, a gente sabe os espinhos que a gente convive. Se a gente parar para observar, a gente sabe quem são os espinhos que a gente convive. Tem as pessoas que nos cutucam e a gente sabe, a gente não precisa expressar para ninguém. Então, só tomar cuidado com as ações dessas pessoas em nós. E tomar cuidado principalmente para nós não sermos o espinho na vida de ninguém. Para nós não sermos a espinheira na vida de ninguém. Que nós sejamos aqueles que ajudam as pessoas a florescer, não aqueles que sufocam, que impedem que as pessoas floresçam. E que nós aprendamos cada vez mais a ficar felizes com o florescimento e com a frutificação que as pessoas conseguem na vida. Porque quando a gente entende isso, que as pessoas vão bem, que as pessoas vão adiante, e quando a gente fica feliz pelo nosso vizinho que compra um carro novo, a gente já entendeu tudo. A gente tem que ser feliz também pelos outros. E aí então, seguindo, cuidando com os espinhos, né? Existe ainda um quarto terreno. E esse quarto terreno se desdobra em 3 tipos. Esse último terreno apresenta 3 faces diferentes. E Jesus diz, e outra parte das sementes caiu em terra boa, onde produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso nunca tinha conseguido entender. E pensei vários dias nisso, né, também. Sentava na mesa para comer e pensava, o que é esse 30, 60 e 100? Aí eu fui pesquisar. O que seria que um produz a 30, outro a 60 e outro a 100? É a minha conclusão, tá, gente? Não levem como verdade absoluta. Mas eu acredito que pode ser isso. Isso nos dá a entender que existem 3 coisas, né? Se um produz a 30, outro a 60 e outro a 100. Quando a gente faz uma, a gente está produzindo a 30. Quando a gente faz 2, está produzindo a 60. Quando faz as 3, está produzindo a 100. Então, se a gente fizer uma, já está bom, já está produzindo. E o que será que existe que pode ser maravilhoso, que tem 3 faces? Se eu fizer uma, fica bom. Se eu fizer 2, fica ótimo. E se eu fizer 3, fica perfeito, fica maravilhoso. Nós estamos estudando as parábolas lá do Evangelho de Mateus, capítulo 13. E a resposta disso, a explicação para isso, está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus é indagado pelo doutor da lei, que ele pergunta para Jesus, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz a ele, o que está escrito na lei? Como você lê? E o próprio doutor da lei diz as 3 coisas. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então nisso, e Jesus diz a ele, nisso está resumida toda a lei e todos os profetas. Quem lembra lá do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Depois eles receberam mais 604 leis que o povo judeu cumpria desde a vinda de Moisés
dos 1.300 anos da vinda de Moisés até a chegada de Jesus. E Jesus vem e resume. Nisso está resumida toda a lei e os profetas. No amar a Deus, no amar ao próximo e no amar a si mesmo. Não precisava cumprir aquelas 604 leis lá, para a gente conhecer o reino dos céus. Isso nos basta. Então, se nós formos alguém que praticarmos o amor a Deus, mas ainda não tivermos o amor por nós mesmos e não tivermos o amor pelo próximo, nós estaremos produzindo a 30%. Se nós amarmos a nós mesmos e fizermos um bom trabalho em nós, e não amarmos o próximo e não amarmos a Deus, também estaremos produzindo a 30%. E se nós conseguimos amar o próximo, mas ainda não conseguimos amar a Deus e nem amar a si mesmo, nós também estamos produzindo a 30%. Já não está ruim. Então, se eu amar a Deus, lembrando que o amar a Deus não é ficar ajoelhado num templo, e também não é fazer negócio, fazer barganha com Deus. Se você me der isso, eu te prometo aquilo. Amar a Deus é amar a natureza, é cuidar dos animais, é cuidar do meio ambiente, é cuidar da nossa espiritualidade, é estar em conexão com Deus, estar em conexão com o sagrado, é lembrar todos os dias que eu sou uma fagulha de Deus na terra e se conectar com Ele, né? Ser uma pessoa que busca a espiritualidade, isso é amar a Deus. Independente da religião, mas que a gente nunca perca o nosso contato com Deus, a nossa essência consagrada, que a gente se mantenha sempre ligado a Ele. Porque se a gente estiver ligado a Ele, a gente está na veia do caminho do amor a Deus. E esse deve ser um lugar bem bom de se caminhar. O amor ao próximo, bem representado pela caridade também. Se eu amar o próximo, se eu amar a mim mesmo, eu já estou produzindo a 60. Se eu amar a Deus e o próximo, também estou produzindo a 60. Se eu amar a mim e ao próximo, mas ainda não tiver nenhuma conexão com Deus, ainda não estiver pronto para receber as verdades divinas, também já estou produzindo a 60%. Que também já não está ruim, né? E aí a gente vai descobrir que a gente está pronto para crescer. E que existe uma aposta imensa da espiritualidade de Deus em nós. Que eu posso cuidar de mim e não me amar como pessoa, mas me amar como espírito eterno. Eu quero a felicidade, eu não quero mais o que é o erro. Isso é amar a mim mesmo. Eu quero buscar a felicidade como espírito, porque agora eu sei o que eu sou. Então a forma de amar a Deus é cuidar de tudo aquilo. A forma de amar a mim mesmo é isso, é não cometer erros contra mim mesmo. É saber que eu sou um ser espiritual que está aqui revestido de um corpo de carne por um determinado tempo, mas que na verdade eu sou um ser espiritual e que tudo que eu cuidar, que eu semear, que eu cultivar dentro de mim, no meu espírito, no meu coração, é o que eu vou levar para o lado de lá quando os meus olhos aqui se fecharem. É o que realmente importa para a minha caminhada eterna. Não é as coisas materiais que vão ficar aqui, que a gente usa e abusa por um curto período de tempo. E ao fazer tudo isso, então, eu consigo a minha plenitude com Deus. E aí, desabrocham as sementes que vão frutificar em mim a 30, a 60 e a 100. E quando a gente tiver essa plenitude do amor de Deus, a plenitude de amor pela criação, e uma preocupação importante com o próximo, e a preocupação de melhorar a mim mesmo, eu vou produzir a 100%, e aí eu vou me enquadrar no que o Evangelho segundo o Espiritismo chama do homem de bem. Essa então é a primeira das parábolas do reino. É a que abre o capítulo. É a maior de todas elas, é aquela que nos mostra
os 7 tipos de terrenos que a gente tem no nosso coração. Os 7 tipos de terreno onde Deus joga a semente e a gente pode fazer ou não ela germinar. E logo que Jesus acaba essa parábola, ele já coloca outra em seguida. E vocês vão ver que em todas essas 6 que ele coloca, ele vai começar elas dizendo: o reino dos céus é semelhante a. Então, primeiro ele fala da parábola do semeador, que parece que não tem nada a ver com o reino dos céus, né? E aí ele vem falar 6 parábolas curtinhas a respeito do reino dos céus. E na primeira ele diz: o reino dos céus... Já me perdi. O reino dos céus é semelhante... O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Essa é a parábola do joio e do trigo. Então, o que é o joio e o que é o trigo? São 2 plantas muito parecidas. Só que quando elas crescem, depois que dá o cachinho do trigo ali, se você pegar o joio e espremer aquele cachinho, fica só a palha pela palha, não tem mais nada. E o trigo, se você pega o trigo, cai os grãozinhos, né? E aí então, quando as sementes germinaram, apareceu o joio. E os servos desse senhor que havia plantado as sementes perguntou a ele: Senhor, não semeaste tu em teus campos boa semente? Por que então nasceu o joio? E um deles disse: o inimigo é que fez isso. E os servos disseram: queres que vamos até lá arrancá-los? E o Senhor disse: não, porque ao arrancar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, amarra e queima, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E isso é muito interessante nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, né? Da separação do bem com o mal. Então, nós temos boas pessoas no planeta e temos aquelas que não são tão boas ainda. E temos ainda aquelas outras. E Deus não está tirando ninguém daqui por enquanto. Ele está dando chance para todo mundo, para crescer. Vai separar agora? Não. Vai esperar para lá no final. Porque é depois que a planta cresce, depois que a planta produz, é que a gente vai ver quem é joio e quem é trigo. Porque muitos desses que andam por aí, que a gente acha que são joio, lá no final a gente pode se surpreender e eles podem ser trigo de boa qualidade. Então vem aí a terceira parábola. Importante dizer aqui, ó. O que for joio nesse tempo de transição planetária são os que vão deixar a terra. E os que forem trigo vão ficar na terra. São aqueles que herdarão a terra, que vão ser o celeiro de Deus. Aí vem então a terceira parábola do reino. Outra parábola Jesus propôs. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem semeou no seu campo, que é a menor de todas as sementes, mas que crescendo é grande árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus galhos. Ou seja, é uma coisa que é muito pequenininha, mas que é plantada e com o tempo ela se torna grande. Assim é a semente das verdades espirituais que Deus planta no nosso coração. Pequenininho, mas que vai crescer com o tempo, com o nosso cultivo e vai se tornar grande. Nasce em nós e vai se robustecendo, vai ficando maior. E aí vem a quarta parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pega e põe dentro de 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Bem semelhante com a parábola anterior, né? É uma coisa pequenininha que coloca numa mistura de farinha e isso vai crescer com o tempo. O tempo é o Senhor de tudo, né? O fermento é assim, basta um pouquinho para que tudo se torne grande.
E aí Jesus está novamente querendo dizer, a pequenina semente, um pouquinho de fermento, um pouquinho que a gente mude dentro de nós, com o tempo vai se tornar grande. Nós não queremos para nós mudanças imediatas. Nós não podemos desejar para nós assim, hoje eu vou dormir a Rosane, amanhã quero acordar o Bill Gates. Não. Eu vou dormir a Rosane, amanhã eu vou acordar a Rosane, mas que a Rosane que acordar amanhã seja um pouquinho melhor que a Rosane de hoje. Que a Rosane da próxima segunda-feira seja melhor que a Rosane da segunda passada. É assim que a gente vai mudando. É devagarinho, é aos pouquinhos. A gente pode pegar como exemplo um alcoólatra ou uma pessoa que é drogada. A pessoa resolve hoje dizer assim, amanhã não vou mais beber. Amanhã não vou mais usar uma droga. Ela vai conseguir? Claro que existem exceções, né? Mas é muito difícil quando você tem aquilo dentro de você, do dia para a noite você mudar. E assim é com os nossos pequenos defeitos, com as nossas poucas virtudes. É de pouquinho, é devagarinho que a gente vai mudando a nós mesmos. É acertando uma vez, é errando mais uma vez, é acertando, é errando 2 vezes. Mas é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai melhorando. É tropeçando e levantando, é caindo, levantando de novo. É assim que a gente vai mudando. É assim que a gente vai ficando melhor. É na batida que a pedra vai se tornando bonita, né? Vai se lapidando e vai dando brilho. Assim é com nós também. E aí então, vem a 5ª parábola. A 5ª parábola é a pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante a um mercador comerciante de pérolas, que vendendo suas coisas encontra uma pérola de grande valor. Quando encontra essa pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui para adquirir aquela pérola de grande valor, porque ela tem mais valor que tudo. Aí já vem um conceito diferente para o reino dos céus. Até agora era uma coisa pequenininha, que ia crescendo e ficava grande, né? Agora, de repente, já é uma pérola de grande valor, um tesouro que você encontra. Antes era algo pequeno que crescia com o tempo, agora já é algo de valor, é algo precioso. É a preciosidade, é o valor desse conhecimento, é o valor das verdades espirituais que quando entram em nós, a gente não quer mais se desfazer delas. Porque quem conheceu Jesus, não deixa Jesus passar. Quando a gente é tocado por Jesus, nunca mais a gente volta a ser o mesmo. Quando as verdades do céu entram em nós, a gente não volta mais a ser quem a gente era. Quando a gente se iluminar de verdade, ninguém mais vai apagar a nossa luz. Nem nós mesmos vamos conseguir apagar a nossa luz. Porque o valor das coisas espirituais está entre aquilo que o dinheiro não compra. A descoberta do amor, do perdão, da prática do bem, que é o reino dos céus. E quando a gente encontra isso, a gente abandona aquele passado ilusório que só se preocupava com as coisas materiais. E a gente passa a dar muito mais espaço para as coisas que vêm do céu. A gente tem muito mais conexão com Deus, com o sagrado, com a gente mesmo, com aqueles que vivem no entorno de nós. Vamos então para a 6ª parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que, cavando um terreno, encontrou um tesouro de grande valor. Quando ele encontra esse tesouro, ele vai, vende tudo que tem para ficar com aquele local que tinha o tesouro que ele havia encontrado. Essa história não se parece com a primeira, mas ela é exatamente igual à parábola da pérola, né? Só que aí Jesus já falava para um outro público. Ele já falava para aquelas pessoas que gostam de guardar os tesouros em casa, né? Ela tem a mesma interpretação da pérola. Quando você encontra um tesouro, tudo mais que você tinha não tem mais tanto valor. Você substitui tudo que você tem por esse tesouro.
Quando uma mãe ganha um filho, ela não troca esse filho por nada no mundo. Podem vir oferecer um castelo para ela, uma vida de rainha, mas ela não troca o filho. Né? Muitas vezes, quando a gente encontra um amor é assim, quando a gente realiza um sonho, quando a gente realiza um desejo, nada, a gente não troca aquilo por nada. Assim é o reino dos céus, quando a gente reconhece realmente. A gente não troca por nada. E a sétima e última parábola é a chamada parábola das redes, que diz que o reino dos céus é semelhante a um pescador que joga a sua rede no mar e puxa a rede do mar, cheia de peixes, peixes bons e peixes ruins. Então esse pescador leva essa rede cheia de peixes até a beira da praia e ali ele separa. O que é bom ele retém para si e o que é ruim ele devolve ao mar. Essa parábola se parece muito com a parábola do joio e do trigo, né? Separa o bom e descarta o mal. Então, o que a gente vê nessas 7 parábolas? Que a primeira parábola, a parábola do semeador, é a mais completa. É a da semente que vai ser lançada. E depois nós temos 6 historinhas, que são de par em par. Parece que nem uma casa, mas elas são de par em par. A primeira do joio e do trigo, ela faz par com a última das redes, que fala que o bem e o mal vão crescendo juntos, vão ser pescados juntos, mas que no final o bom vai ser seguro e o mal vai ser descartado. As duas são semelhantes nisso. Ambas têm a ver com o crescimento interior e que no final vai haver uma separação. Transição planetária de novo aí, gente. O bem fica na terra e o mal vai ser retirado. Eis a separação do joio e dos peixes ruins, né? O outro par de parábola que se tem é do grão de mostarda e o do fermento. Os dois são pequenininhos, pouquinho, colocado lá, deixado no tempo certo, vai se tornar grande. São as nossas mudanças, né? Uma coisinha pequena, então, que se torna grande. E assim são as nossas virtudes. Nós temos, sim, uma série de imperfeições, todos nós, não é só o nosso vizinho ou nossos parentes que tem, nós também temos. E quando o homem toma a decisão de fazer o bem, o prazer que ele sente, a alegria que ele sente é tão grande que ele vai querer fazer o bem de novo. Não é assim muitas vezes quando a gente vai doar alguma coisa para alguém? A gente olha que a pessoa fica tão feliz com aquilo, você fica mais feliz que a pessoa que recebeu aquilo e você tem vontade de sentir aquilo de novo. Não é? Que a gente possa sentir muitas vezes essas alegrias do doar, de ter feito alguém feliz. E o terceiro par que nós temos é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. As duas dizem também a mesma coisa. Jesus explicou. Olha a paciência que Jesus tinha para explicar. Então vocês pensem a paciência que Jesus tem conosco. Ele traça os planos para a nossa vida e a gente vai por aqui, e ele retraça os planos, a gente vai um pouquinho por aqui, mas a gente muda para cá. E assim a gente vai evoluindo. E Jesus vai planejando as nossas existências, pouco a pouco, né? Então, as duas, a da pedra preciosa e a do tesouro, é aquela que você abandona tudo que achava que era de valor em prol desse tesouro inestimável, que você encontrou, o que você recebeu. Isso é quando você recebe os teus filhos, quando você está com paz de espírito e diz assim, ninguém vai me tirar essa paz de espírito, nada nem ninguém, a gente diz, né? Nada nem ninguém vai me tirar essa paz de espírito. E isso é o que acontece. Então são 7 parábolas. A primeira, a do semeador, é como se fosse um grande vagão, né? Que puxa 6 vagonetinhos que vêm de 2 em 2. Esses vagões vêm um parzinho, né?
2 falando do crescimento para uma separação entre o bem e o mal, 2 falando sobre o crescimento do bem dentro de nós no curso do tempo, e 2 vagões falando sobre a importância dessas verdades espirituais, que faz com que nós não tenhamos mais os nossos interesses somente voltados para a vida material. É a descoberta daquilo que é mais importante, é a descoberta do eu interior. Então são 2 falando do amor a Deus, 2 falando do amor ao próximo e 2 falando do meu amor por mim mesmo. E o que tem a ver com os 3 terrenos que nós vimos lá atrás, os 3 terrenos da parábola do semeador? Os terrenos que estão a 30, a 60 e a 100%, que é o amor a Deus, é o amor ao próximo e é o amor a si mesmo. Então é majestoso a gente poder perceber que essas 7 parábolas, elas estão interligadas e que elas estão ligadas ao reino dos céus e que esse reino dos céus está diretamente ligado a nós. E nessas parábolas existe uma mensagem oculta, uma mensagem cifrada, difícil de ser entendida. E muitas vezes a gente ouve as parábolas, a gente lê, a gente relê, e a gente não consegue entender o que quer dizer. Talvez porque Jesus falava na época para um povo muito simples. Talvez éramos nós mesmos que estávamos lá ouvindo, e ainda desde aquele tempo não conseguimos entender. Ou talvez ele falava em forma de parábolas para que essas parábolas pudessem ser adequadas aos tempos, a todos os tempos. Porque se a gente for ver essas parábolas hoje, elas cabem exatamente para o que a gente está vivendo na Terra. A gente ainda é assim como fala nas parábolas. Ainda existem os corações de beira de caminho, os corações de espinheiro, os corações de pedregal. Então elas são ainda muito atuais nos dias de hoje. Então, Jesus vai repetindo, né? O reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a, mas através de coisas muito diferentes. Mas qual é o fio condutor que conecta essas 7 parábolas? Todas elas como se elas fossem uma coisa só. Qual é? Existe esse fio condutor. E nós precisamos de quase 2000 anos. Os estudiosos dos textos bíblicos, dos textos evangélicos, se debruçaram para descobrir. E foi possível perceber o que nós não tínhamos ainda tido a chance de perceber. Na primeira parábola, a semente é colocada dentro da terra. Na do joio e do trigo, as sementes também são colocadas dentro do solo. O grão de mostarda também é colocado dentro da terra. O fermento é posto dentro da massa. A pérola de grande valor está dentro da concha. E o tesouro estava oculto dentro de um terreno. E na parábola das redes, os peixes estavam dentro do mar. Então, a mensagem cifrada que a gente encontra em todas as parábolas é a palavra dentro. É que o reino dos céus está dentro, 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 dentro e dentro. O reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus não é um lugar geográfico. O reino dos céus é um estado de espírito. É a paz de espírito. O reino dos céus não é um lugar fora. É uma instância interior de sentimentos. É um espaço na intimidade do nosso ser. Não é um lugar geográfico. É um lugar dentro de nós. Que quando nós conquistamos, quando nós descobrimos essa mensagem extremamente valiosa, que se desenvolve com o tempo, e que ao final dessa nossa história na Terra, nós teremos que dar conta disso. Que tipo de reino eu fui? Como foi o meu reino na Terra?
Porque a gente tem que pensar lá do outro lado, quando a gente deixar a carne, quando as pessoas vivem com muita raiva no coração, quando as pessoas vivem com muito ódio, quando elas passam pelo outro lado da vida, elas geram regiões, né? Então quem vai para o lado de lá com ódio, com raiva, vai habitar as regiões trevosas. Quem sai daqui da terra cheio de culpas, por não ter feito uma boa caminhada, por não ter deixado germinar dentro de si as boas sementes, vai para lá, para as regiões umbralinas, para se livrar das culpas. E quem aqui já pensa no bem, já pensa no amor, vai habitar as regiões de luz. E isso não vai ser nós que vamos escolher lá na hora que aconteceu o nosso desencarne. Isso a gente está escolhendo agora. A gente está escolhendo dia a dia. Se eu estou querendo viver com ódio, se eu estou querendo viver com culpa de não estar fazendo as coisas como deve ser, ou se eu estou vibrando no amor, se eu estou vibrando no bem. Eu vou ser atraído para aquilo que eu mais sou. Se eu sou mais ódio, eu vou para as trevas. Se eu sou mais culpa, se eu sou mais arrependimento, eu vou para o umbral. E umbral não é só lugar ruim, não. Nosso lar é uma região umbralina. Para mim já está louco de bom. Agora, se eu vibrar amor e se eu vibrar luz todos os dias desde que eu estou aqui, eu vou para as regiões felizes. Então eu estou construindo o meu reino dos céus todos os dias. Eu estou agora, nesse momento, construindo o meu reino. Eu estou construindo a minha paz de espírito. Eu estou preparando o meu lugar do lado de lá, que é a nossa verdadeira morada. Então, gente, como eu estou hoje? Como está o meu preparo hoje para o reino dos céus? Que tipo de solo que eu estou sendo? Eu estou deixando as minhas sementes germinar? Como está as verdades espirituais vivendo dentro de mim? Como é que está a minha conexão com Deus? Está bem enraizada? Está forte? O sol pode bater, pode vir a tempestade, pode vir as provações, e a planta vai estar ali, Deus vai estar ali, vivo dentro de mim? Ou eu estou deixando que isso morra dentro de mim? Ou isso é só superficial? O que eu posso fazer por mim mesmo todos os dias para que eu possa viver no reino dos céus? Então que a gente possa refletir sobre isso, né? Nestor, bota uma musiquinha para nós. Porque todos nós temos um pedacinho do reino dos céus já dentro de nós. E nós queremos muitas coisas para a nossa vida. Nós queremos plantar e frutificar muitas coisas. Escolha agora aquilo que você mais deseja que floresça. Passe depois, então. Escolham agora. Todo mundo que adentra numa casa espírita tem um desejo. Vem em busca de alguma coisa. Para a tua vida profissional, para a tua vida amorosa, para a tua família, para a tua saúde. Escolha agora o que você mais deseja. Feche agora os teus olhos. E escreva num papelzinho imaginário esse teu desejo. Diga: Deus, eu desejo que... Dobre com carinho esse papel e aperte esse papel no teu peito. Porque você quer muito isso. E diga para Jesus o quanto você quer esse desejo que você escreveu nesse papelzinho. Quanto você quer que esse desejo germine, floresça e frutifique. Imagine-se agora num lugar lindo, num campo de terras bem férteis, e plante esse teu sonho. Plante esse teu desejo. Confie na tua semeadura. Cubra com terra esse papelzinho. Acaricie essa terra. Esse teu bilhetinho é a semente. E sobre a tua semente cai agora uma chuva suave.
e você já enxerga um pequeno broto rompendo a terra. Agora confie em Deus. Faça a tua parte no cuidado dessa semente, que hoje você deseja que frutifique. E aguarde o tempo de Deus, para que o teu desejo, o teu pedido de hoje se torne grande e real. Que nesse momento, enquanto nós recebemos o passe, nós sigamos conectados com Deus, agradecendo por estarmos aqui nessa casa santa que sempre nos acolhe. Que nesse momento se derrame dos céus sobre nós tudo aquilo que nós mais necessitamos. Que a luz que cai sobre nós agora adentre no nosso coração e que ela adentre no coração de todos aqueles que vivem no nosso coração. Que essa luz que desce sobre nós adentre a nossa casa. Que o nosso lar seja um pedacinho do reino dos céus. Que essa luz alcance o nosso trabalho e que lá também seja um pouquinho do reino dos céus. Que nós possamos viver em harmonia. Que nós possamos deixar vingar dentro de nós as boas sementes. Nesse momento, as portas dos céus se abrem sobre essa casa e se derramam sobre nós as luzes divinas, os remédios espirituais, tudo aquilo que nós necessitamos. Nunca nos esqueçamos que Jesus não desampara ninguém, que Deus está sempre conosco, porque nós também somos um pedacinho de Deus. Que a luz divina desça sobre o nosso planeta Terra, tão precisado de paz, de amor e de esperança. Que a luz divina desça e renove os ares, as águas, as florestas. Que renove os nossos sentimentos. Que nós possamos dia a dia fazermos da Terra um lugar melhor. Que nós possamos dar a nossa contribuição para fazer do mundo um lugar melhor. Que nós sigamos caminhando de mãos dadas com Jesus. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Caminha conosco e nos leva pelos caminhos que nos levam sempre a mais perto de Ti. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe. Rosane, fala sobre o nosso chá. Atenção para os avisos. Temos livros em promoção, tá? Livro infantil por 15 e livro adulto por R$19,90. Chegou Evangelhos e muitos livros. E tem ingressos do nosso chá, que vai ser pegue leve, no dia 9 de outubro, retirada aqui das 15 às 17 horas. São 10 itens no chá e mais o saquinho de frutas naturais para ser feito chá em casa. E o ingresso é R$30 e tem para vender com os trabalhadores da casa e ali na biblioteca. Boa semana a todos. Voltem sempre.